Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. A civilização egípcia. O Antigo Egito foi uma civilização da Antiguidade Oriental do Nordeste da África. A República Árabe do Egito é banhada pelos mares Mediterrâneo e Vermelho. Sua capital é a cidade do Cairo. O Egito Antigo foi uma das primeiras grandes civilizações da Antiguidade. A civilização egípcia foi unificada por volta de 3150 a.C., por Menes, que juntou a política do Alto e Baixo Egito. O Antigo Egito atingiu seu auge durante o Novo Império. O governo dos faraós terminou oficialmente em 31 a.C., quando o Egito caiu sob o domínio do Império Romano e se tornou uma província, após a derrota da rainha Cleópatra VII na Batalha do Ácio. O Egito é uma dádiva do Nilo. Heródoto. Quéops, Quefrem e Miquerinos. O Baixo Egito foi o delta do Nilo, a norte de Mênfis, onde o rio se dividia em vários braços. O Alto Egito era a estreita faixa de terra com cerca de 900 quilômetros de extensão, começando em Assuan e terminando em Mênfis. Organização social egípcia. Faraó. Nobreza. Escribas. Soldados. Artesãos. Camponeses. Escravos. Faraó. Soberano todo-poderoso, considerado Deus vivo. Era objeto de culto e sua pessoa era sagrada. O faraó tinha autoridade absoluta, concentrava em si os poderes político e espiritual. Ele ocupava o topo da hierarquia social, filho de Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão. Por isso, esse governo é chamado de teocrático. Nobres. Proprietários de grandes lotes de terras, ocupavam os principais postos do exército. Esta camada era formada por familiares do faraó, altos funcionários do palácio, oficiais superiores do exército e chefes administrativos. Vizires. Controlavam o arrecadamento de impostos, fiscalizavam as construções, as obras públicas, os celeiros reais, participavam do Alto Tribunal de Justiça e chefiavam a polícia e as tropas. Sacerdotes. Homens cultos, enriqueciam com oferendas feitas pelo povo aos deuses. Escribas. Encarregavam-se da cobrança dos impostos, da organização escrita das leis, decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral. Soldados. Viviam dos produtos dados em pagamento pelos serviços e dos saques realizados durante as guerras. Artesãos. Trabalhavam como pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, tecelões, ourives, etc. Eles exerciam suas atividades nas grandes obras públicas, recebendo em troca apenas alimento. Camponeses, felais. Compunham a maior parte da população. Trabalhavam nas propriedades do faraó e dos sacerdotes. Escravos. Originários das dívidas e das guerras. Faziam os serviços domésticos ou trabalhavam nas pedreiras e nas minas. Na sociedade egípcia, a base da economia era a agricultura. Cultivavam principalmente trigo, cevada, frutas, legumes, linho e algodão. Não existiu propriamente uma religião entre os egípcios. O reinado do faraó foi baseado no direito divino dos reis. O faraó era considerado o filho de Ra, posteriormente fundido com Amon, tornando-se Amon-Ra. A cultura egípcia era impregnada de religiosidade e a versão oficial da história egípcia era de caráter religioso. Os egípcios eram politeístas e endeusavam forças da natureza e elementos do universo, vinculando os deuses a elementos cotidianos. Cada cidade possuía um deus específico. Os deuses egípcios podiam ser antropomórficos, zoomórficos ou mistos. Alguns deuses do Egito.
Ra, Sol, principal deus da religião egípcia. Tote, deus da sabedoria, representa a lua. Anubis, deus dos mortos e submundo. Basteti, deusa da fertilidade. Horus, deus dos céus. Osíris, deus da vida após a morte, vegetação. Ísis, deusa do amor, magia. Animais sagrados. Gatos, vacas, touros, crocodilos, cães, burros, elefantes, peixes, gazelas, cavalos, ibis, leões, lagartos, macacos, carneiros, aves de rapina, serpentes e pedaços de carne. Tribunal de Osíris. Coração mais leve que uma pena, senão será castigado. Animais sagrados mumificados. Sarcófagos egípcios. Escrita. No século VII a.C., a demótica tornou-se o estilo de escrita predominante, substituindo a hierática. Em 1822, após a descoberta da pedra de Rosetta e anos de pesquisa de Thomas Young e Jean-François Champollion, os hieróglifos foram quase totalmente decifrados. A pedra de Rosetta foi escrita de 3 formas, e em hieróglifos formais, em hierática e em grego. A escrita hieroglífica datada de 3200 a.C. A arte egípcia. As figuras seguem a lei da frontalidade: cabeça, pernas, peito, ventre e braços de perfil, olhos, ombros, umbigo e baixo ventre de frente. Olhos, ombros, umbigo e baixo ventre eram mostrados de frente. O personagem principal de uma pintura deve ser representado sempre maior que os personagens secundários. Busto de Nefertiti. O faraó. Quefren. A arte estava em geral destinada à glorificação do faraó e à representação da vida de além-túmulo. O historiador grego Heródoto foi um grande estudioso da história egípcia. Agora é com você. Pesquise sobre Heródoto, sobre o Egito, sobre as grandes pirâmides. Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Giraldelli. Giraldelli estuda. Vamos estudar. Até a próxima aula.